que bulldogs franceses e pugs têm tanto problema na orelha média? Então, uma pequena revisão da anatomia. Aqui é o ramo vertical, o ramo horizontal e aqui é a membrana timpânica. Tudo isso aqui é pele. E aqui dentro, passando a membrana timpânica, nós temos mucosa. Tudo isso aqui, atrás do tímpano, é mucosa. Então, eu tenho pele e essa pele, naturalmente, ela descama. Essa pele, naturalmente, ela vai sofrer um processo de eliminação. E o muco, que é produzido aqui dentro, naturalmente, ele com as células ciliadas é empurrada para a tuba de Eustáquio e vai ser eliminado. Então, essa é uma fisiologia normal. O que acontece com esses caras? Esses caras eles não têm uma coisa só, eles têm um combo. Então, ramo vertical, ramo horizontal, membrana timpânica, bula timpânica e a tuba. A tuba desses caras tem uma curva, porque o nariz é entre os olhos, né? Essas raças têm esse nariz alto, eles têm o palato prolongado, eles têm muita musculatura e tem essa curvatura aí da tuba de Eustáquio. Então, isso tudo dificulta a drenagem. O que acontece então é que nessa região de mucosa, o muco pode começar a se acumular, levando ao que a gente chama de otite média. Parece ainda que o bulldog francês tem menos células ciliadas aqui. Alguns trabalhos tentam elaborar essa proporção entre as células que produzem e as células que drenam esse muco. Não bastasse isso, que eles têm um problema de drenagem, além disso, esses caras respiram mal e eles podem começar a gerar uma pressão negativa e trazendo o tímpano como uma invaginação para dentro da cavidade timpânica. E isso pode oferecer a ruptura do tímpano. Além disso, de verdade, esse conduto ele é assim. Ele é muito mais estreito do que o dos outros cães. Então pode também acontecer um acúmulo de epitélio nessa região, epitélio queratinizado. Então, a otite média pode ser exatamente assim, mas se um dia esse tímpano romper ou ele ficar ausente, o que pode acontecer é que essa queratina começa a invadir a bula. E aí eu não tenho mais uma otite média, eu tenho um colisteatoma. A diferença muitas vezes é com diagnóstico avançado de imagem ou com uma otoendoscopia. É muito complexo entender a etiologia porque até em seres humanos existem algumas teorias para o desenvolvimento do colisteatoma. E a otite média pode evoluir a um colisteatoma. Portanto, essas duas raças nos dão muito trabalho. O bulldog francês normalmente tem mais otite média, mas ele também tem colisteatoma. O pug tem mais colisteatoma, mas ele pode também ter otite média. Problema? A gente às vezes só percebe quando isso está muito evoluído. E como que isso fica ao final das contas? Ao final das contas, isso fica desta maneira: um acúmulo de material dentro da bula timpânica, né, onde você vai ter provavelmente o abaulamento da membrana timpânica. Essa situação é conhecida como otite média. E o cara que mais tem isso é o bulldog francês. No segundo momento, quando você tem a ruptura timpânica e a invasão de queratina para dentro dessa bula com possível destruição óssea e com possível acometimento de orelha interna e até de cérebro, nós chamamos isso de colisteatoma. E o cara que mais tem isso é o pug. Normalmente, o pug tem colisteatoma e o bulldog francês tem otite média, mas os dois podem ter os dois. O que não sabemos, o colisteatoma muitas vezes vem acompanhado de um pólipo, que ele tem esse formato pedunculado, e ele nasce provavelmente na parede lateral ou medial do final do conduto, onde tem a pele ainda próxima ao tímpano, e ninguém sabe exatamente por que esse pólipo está aí. Ele é um pólipo fibroepitelial, mas ele também é um marcador de colisteatoma. Toda vez que a gente vê um bulldog francês ou um pug
com esse pólipo. Provavelmente por detrás disso tem colisteatoma, provavelmente esse animal já não tem mais membrana timpânica.